Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje eu quero fazer a reflexão sobre este tema, a Palavra de Deus em nossa vida. A Palavra de Deus é de Deus, não é palavra nossa. Mesmo que a Palavra de Deus nos foi transmitida como palavra humana. E por isso nós somos convidados a acolher esta palavra como palavra da fé, palavra da verdade, palavra da salvação. A Bíblia não é simplesmente um livro sobre Deus, ou que fala de Deus, mas é o livro através do qual Deus nos fala. É diferente, né? Você lê um livro de história, um romance, é sobre alguma coisa, sobre um fato, sobre uma história, sobre pessoas. Isto são os nossos livros. Mas o livro de Deus, a Sagrada Escritura, é o livro de Deus para nós, ou seja, o livro através do qual Deus nos fala. Não é simplesmente onde nós falamos sobre Deus, não, é onde Deus nos fala. Isso significa várias coisas. Primeiramente, que nós, quando vamos ler a Sagrada Escritura, devemos colocar-nos em atitude de ouvir Deus, em atitude de acolher o que Deus quer nos falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Eu quero ouvir o que Deus quer dizer. Eu me coloco em atenção àquilo que Deus nos quer falar. Segundo, ler a Sagrada Escritura com atitude de fé. Porque a fé é justamente a atitude correta de quem ouve Deus e depois responde a Deus. Adere àquilo que Deus nos diz. Fala, Senhor, teu servo escuta. E quando Deus falou, nós dizemos, graças a Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Acolher a palavra de Deus e traduzir em prática. Isso significa que não basta conhecer. Eu sei tudo sobre a Bíblia. Não basta. Jesus repreendia os fariseus e os escribas, que eram mestres na Escritura. Jesus os repreendia dizendo que eram falsos, porque sabiam, mas não praticavam. Conheciam, mas não davam a resposta de fé à palavra de Deus. Não punham em prática. Por isso Jesus promete, felizes são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. A igreja ensina vários métodos para a gente acolher a palavra de Deus. O primeiro método, é claro, você tem que ler, conhecer a palavra de Deus. Ler a Sagrada Escritura é absolutamente necessário. E quem não lê, se precisa ouvir a leitura da palavra de Deus. São Paulo chega a dizer que a fé entra pelo ouvido, que acolhe a proclamação da palavra de Deus. A proclamação da palavra de Deus é necessária para que o ouvido receba e o coração acolha e responda através da fé à palavra de Deus. Então, acolher com fé, responder com fé à palavra de Deus, lida ou escutada. No domingo, quando a gente vai à igreja e chega o momento da liturgia da palavra, todo mundo senta e vai ter o leitor que vai ler, sempre é importante que o leitor leia bem, leia muito claramente, declaradamente, não leia muito rápido, leia devagar, muito declaradamente, claramente, para que todos ouçam bem e entendam bem. E a gente que lê, a gente que ouve, deve se colocar em atitude de escuta. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Fala, Senhor, teu servo escuta. Hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. E Deus que nos diz, hoje não endureçais o vosso coração, mas ouvi a palavra do Senhor, ouvi o que Deus tem a dizer. A palavra de Deus é bonita, porque a palavra de Deus sempre nos orienta, nos mostra o caminho, nos dá aquela luz necessária para a gente compreender a própria vida, compreender os desígnios de Deus sobre a própria vida, e por isso mesmo é preciso perscrutar a palavra de Deus. Um método bonito e importante para a gente perscrutar a palavra de Deus é o método da leitura orante da Bíblia. Talvez você já ouviu falar.
Se não, procure lá na sua paróquia, fale com o seu padre, fale com alguém que estuda a palavra de Deus, a Bíblia. O método da leitura orante da palavra de Deus é um método fácil, muito bom, para a gente justamente se colocar na palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, deixar que Deus fale e que a gente acolha a palavra e responda à palavra de Deus. Finalmente, para concluir este nosso encontro de hoje, eu queria também dizer que nós, cristãos, nós somos a religião da palavra. Outros, por exemplo, os muçulmanos fazem questão de dizer que são a religião do livro, o livro da religião muçulmana, que é o Alcorão, e que, portanto, para eles é a referência necessária para ouvir Deus. E só tem que ouvir, não interpretar, porque ali está tudo o que Deus quer dizer e daquele jeito. Nós, cristãos, ouvimos o livro, mas no livro procuramos acolher a palavra. Então, vamos ouvir Deus na Sagrada Escritura, na palavra que Ele nos dirige através da igreja, na palavra de interpretação da Sagrada Escritura, através dos estudiosos, que têm o carisma, o dom, justamente, de compreender e explicar a Sagrada Escritura. A igreja é a casa da palavra de Deus. E a igreja é aquela comunidade dos discípulos que acolhe, compreende, proclama a palavra de Deus com fé e com a assistência do Espírito Santo. Vamos tomar sempre parte dessa comunidade de fé na palavra de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.